Sabe aquele momento em que você olha para tudo ao seu redor e pensa: eu até estou vivendo, mas não estou vivendo de verdade? Por fora, você cumpre as tarefas, paga contas, conversa com pessoas, posta nas redes, dá risada em algumas fotos, mas quando a casa fica silenciosa e a luz do quarto apaga, alguma coisa dentro de você parece deslocada, como se a alma estivesse fora de eixo. É uma sensação estranha, porque nada está desmoronando completamente, mas nada parece encaixar completamente também. Não é tragédia, mas também não é paz. É como se sua vida tivesse sido construída em torno de 1000 coisas e mesmo assim faltasse exatamente aquilo que faz tudo ter sentido. E se eu te dissesse que isso não é frescura, não é drama, não é exagero? E se eu te dissesse que isso é um sinal claríssimo de que tem alguém errado ocupando o centro da sua vida? Talvez você nunca tenha parado para se perguntar quem está sentado no trono do seu coração. Talvez você tenha assumido que é Deus, porque você acredita, porque você ora às vezes, porque você até agradece por algumas coisas, porque você se considera uma pessoa de fé. Mas deixa eu te provocar. Uma coisa é ter Deus no discurso. Outra, completamente diferente, é ter Deus no centro. E quando Deus realmente vira o centro, nada, absolutamente nada na sua vida permanece igual. O mundo te ensinou uma lógica cruel. Se você quer que sua vida funcione, você precisa correr. Correr atrás de dinheiro, de carreira, de reconhecimento, de estabilidade, de um relacionamento que faça sentido, de status, de conforto, de uma identidade que os outros aplaudam. Então você cresce ouvindo que precisa se esforçar mais, produzir mais, mostrar serviço, aparecer, ser visto. E sem perceber, você vai colocando essas coisas no lugar que pertence somente a Deus. O seu trabalho vira o centro, a sua família vira o centro, a sua imagem vira o centro, a sua necessidade de aprovação vira o centro. E de repente, sem perceber, você está girando em torno de tudo, menos do único que pode sustentar seu coração. E aí vem a parte que dói. Enquanto Deus não assume o centro, tudo o que você constrói é instável, por mais bonito que pareça. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Você já conquistou coisas que um dia pediu. Tem um emprego que muita gente gostaria de ter, um salário que não é perfeito, mas te mantém de pé, um círculo de pessoas, um certo conforto. Às vezes você até diz para si mesmo: era isso que eu queria lá atrás. Mas dentro de você ainda existe uma lacuna, um buraco que nada preenche. Você já tentou tapar com mais compromissos, com mais responsabilidades, com mais entretenimento, com mais compras, com mais séries e rolagem infinita no celular, mas no fim do dia a sensação continua a mesma. Está faltando alguma coisa. E se a verdade for que não está faltando alguma coisa, está faltando alguém? E se o problema não for a quantidade de coisas que você tem, mas o lugar onde cada uma delas está na sua escala de prioridades? A Bíblia já avisava. Há muito tempo que a vida só encontra ordem quando Deus é o primeiro. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, não em último, não quando der, não quando sobrar tempo, não quando tudo desandar. Em primeiro. Sabe o que isso significa na prática? Significa que Deus não foi desenhado para ser acessório, remendo, plano reserva. Ele é a base, ele é o eixo. Ele é o centro em torno do qual tudo mais deveria girar. E quando alguma outra coisa ocupa esse lugar, por mais boa que seja, a vida inteira começa a sair do prumo, como um quadro torto que, por mais que você tente decorar a parede, sempre vai te incomodar. Só que tem um detalhe que quase ninguém te conta. Deus é amor, mas Ele também é extremamente intencional. Ele te ama demais para permitir que você viva uma vida inteira girando em torno de ídolos disfarçados, chamando de sonho aquilo que, no fundo, te afasta dele. E é por isso
que muitas vezes, quando você insiste em colocar outra coisa no centro, a vida começa a pesar. O cansaço que não passa, a ansiedade que não diminui, o vazio que insiste em te acompanhar, o choro silencioso que aparece sem motivo aparente, tudo isso pode ser um grito espiritual tentando te alertar. Você não foi criado para girar em torno disso. Você foi criado para girar em torno de Deus. E enquanto essa inversão não for corrigida, nada vai se encaixar completamente, por mais que você tente. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei quem está no centro da minha vida? Não é pelo que você fala, é pelo que te governa. Quem dita suas decisões, quem define seus horários, quem controla seu humor, o que tira seu sono, o que regula sua agenda, o que ocupa seus pensamentos quando você está sozinho. Aquilo que comanda essas áreas, muito provavelmente, está ocupando o trono. Para alguns é o medo, para outros é o dinheiro, para outros é uma pessoa específica, para outros é a necessidade desesperada de aprovação. Para alguns é o próprio ego, essa voz interna que diz: eu preciso dar conta, eu não posso falhar, eu tenho que ser suficiente. Agora para e pensa, se tudo isso desmoronar, o que sobra? Se o trabalho acabar, se o relacionamento terminar, se a saúde for abalada, se o plano perfeito não se cumprir, o que permanece de pé? Quando Deus não é o centro, qualquer abalo vira colapso. Mas quando Deus assume o centro, até aquilo que cai não te derruba por dentro. E é aqui que começa a virada. Tem uma hora em que Deus permite que o peso fique tão grande que você não consegue mais se sustentar sozinho. As coisas que antes serviam como muletas emocionais começam a falhar. O emprego que te dava segurança não te dá mais paz. O relacionamento que te fazia se sentir importante começa a consumir tudo. A aprovação que você tanto buscava se torna frágil, instável, insuficiente. De repente, você se vê cansado, exausto, sem forças para continuar repetindo o mesmo ciclo. E é aí, exatamente aí, que Deus sussurra: me deixa assumir o lugar que sempre foi meu. Não porque Ele quer te humilhar, mas porque Ele sabe que enquanto você insistir em ser o centro do próprio universo, a vida vai continuar girando fora do eixo. Quando Deus começa a se tornar o centro, a primeira coisa que muda não é o cenário externo, é o seu interior. Ele não começa trocando suas circunstâncias, começa trocando sua perspectiva. Aquilo que antes te definia deixa de ser fundamento e passa a ser apenas parte da história. Você deixa de medir seu valor pelo que tem, pelo que faz ou pelo que os outros dizem e começa a ver tudo à luz de uma verdade simples, mas poderosa. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele e Ele governa a minha vida. Essa consciência muda tudo. De repente, o peso das expectativas diminui. A obrigação de agradar todo mundo perde força. A necessidade desesperada de provar algo para alguém começa a enfraquecer. Porque quando Deus ocupa o centro, Ele também ocupa o lugar de quem te define. Mas não se engane, esse processo não é confortável. Quando Deus entra para ajustar o centro, Ele mexe em coisas profundas. Ele começa a te confrontar com conversas sinceras. Por que você faz o que faz? Por que você precisa tanto desse reconhecimento? Por que você insiste nessa relação que está destruindo sua paz? Por que você coloca a opinião de pessoas acima da minha voz? E essas perguntas doem, porque elas revelam idolatrias escondidas debaixo de justificativas bonitas. Às vezes você chama de amor aquilo que é apego, chama de responsabilidade aquilo que é medo, chama de planejamento aquilo que é controle. E Deus, com amor, começa a te mostrar: isso não pode ocupar o lugar que é meu. Se continuar assim, isso vai te esmagar. Ele tira do pedestal o que você colocou acima dele, não para te punir, mas para te libertar. É por isso que muitas vezes, quando você decide de verdade colocar Deus no centro, algumas coisas parecem piorar antes de melhorar. Pessoas começam a se afastar.
Portas que você achava que iriam se abrir continuam fechadas. Convites somem, o fluxo muda. E se você olhar apenas com olhos naturais, vai pensar: desde que eu decidi levar Deus a sério, tudo ficou mais difícil. Mas se você olhar com olhos espirituais, vai perceber que Deus está, na verdade, reorganizando sua vida em torno dele. Ele está removendo aquilo que não cabe na nova estrutura. Está tirando o peso que você não conseguiria carregar no próximo nível. Está cortando alianças que te derrubariam lá na frente. Quando Deus vira o centro, ele também vira o filtro. Gente, ambientes, oportunidades, tudo passa a ser medido pela pergunta: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? E sim, dói. Dói ver pessoas indo embora. Dói ver projetos que você alimentou por anos não se concretizando. Dói soltar aquilo que você jurou que precisava para ser feliz. Só que, no meio dessa dor, uma coisa começa a surgir: paz. Uma paz estranha, que não combina com a lógica do que está acontecendo. A Bíblia chama essa paz de algo que excede todo o entendimento. É quando, mesmo sem ter todas as respostas, você sente um descanso interno que não sabe explicar. É quando, mesmo sem ver o caminho inteiro, você sabe que não está mais sozinho. É quando, mesmo com lágrimas nos olhos, você percebe que não está desmoronando por dentro, está sendo reconstruído. Essa é a marca de alguém que decidiu de verdade: chega de viver girando em torno de mim, eu quero que Deus seja o eixo da minha vida. Uma das coisas mais impressionantes que acontecem quando Deus ocupa o centro é que as prioridades começam a se alinhar. Aquilo que antes parecia urgente perde o poder de te controlar. Aquilo que parecia indispensável se mostra apenas acessório. Aquilo que consumia seus pensamentos perde espaço para uma busca mais profunda. O que Deus quer construir em mim? Você começa a entender que não é sobre ter uma agenda lotada, é sobre ter uma agenda direcionada. Não é sobre fazer 1000 coisas para Deus, é sobre caminhar com Deus em cada coisa. A diferença entre quem tem Deus no discurso e quem tem Deus no centro aparece nas escolhas pequenas, no tempo que separa para ouvi-lo, na forma como reage ao caos, na maneira como trata as pessoas, na coragem de dizer não para aquilo que fere sua paz com ele. E aqui vem um ponto que muda o jogo. Quando Deus é o centro, ele também é o referencial para as suas decisões. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Todos os caminhos, não só os de crise. Na escolha do trabalho, do parceiro, das amizades, dos projetos, das parcerias, das conversas que você alimenta. Antes, você talvez tomava decisões guiado pela ansiedade ou pela oportunidade. Se apareceu, você pegava. Se parecia vantajoso, você aceitava. Agora, com Deus no centro, surge uma nova pergunta: isso carrega a paz de Deus? Isso combina com quem Ele está me transformando para ser? E acredite, essa pergunta vai te poupar de muitos buracos. Quando Deus se torna o centro, o silêncio dele também ganha outro significado. Antes, cada oração sem resposta era interpretada como abandono. Agora, você começa a entender que existem fases em que Deus responde não com palavras, mas com processos. Ele te cala não porque te despreza, mas porque está te ensinando a confiar mesmo quando não vê movimento. Foi assim com Moisés no deserto, com Elias na caverna, com José na prisão, com Jesus na cruz. O céu parecia calado, mas Deus estava escrevendo histórias que mudariam gerações. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o ambiente onde Ele cava raízes mais profundas dentro de você. Raízes que não serão arrancadas na primeira ventania. E quem tem Deus no centro, aprende aos poucos a não confundir silêncio com ausência. Aprende a descansar sabendo, se Ele está no centro, Ele está no controle, mesmo quando eu não entendo. Outra coisa que muda radicalmente é a forma como você olha para si mesmo.
Quando o ego está no centro, você vive oscilando entre dois extremos. Se as coisas dão certo, você se sente grande demais. Se as coisas dão errado, você se sente lixo. Quando Deus está no centro, você se vê como filho. Isso te impede de se achar Deus quando tudo funciona e te impede de se achar descartável quando tudo falha. Você entende que é amado, não por performance, mas por identidade. Essa consciência liberta de um cativeiro silencioso, a necessidade constante de provar seu valor. Quando Deus é o centro, você trabalha, estuda, se relaciona e constrói, não para conquistar um lugar de amado, mas a partir de um lugar de amado. E isso muda absolutamente tudo. Talvez, enquanto ouve isso, você comece a olhar para trás e perceber quantas vezes tentou viver com outra coisa, ocupando esse centro. Quantas vezes você colocou um relacionamento no pedestal e, quando ele desmoronou, parecia que a vida tinha acabado. Quantas vezes você colocou a carreira no mais alto lugar e, quando algo deu errado, você achou que não valia mais nada. Quantas vezes você colocou sua imagem, sua reputação, sua performance tão alto que qualquer crítica te destruía? E hoje Deus está te lembrando, nenhuma dessas coisas foi criada para te sustentar. Eu fui. Quando Deus assume o centro, Ele não te pede para abandonar tudo. Ele te convida a reorganizar tudo. Trabalho continua sendo trabalho, família continua sendo família, sonhos continuam sendo sonhos, mas nenhum deles é mais o seu Deus. Eles voltam para o lugar certo e quem governa é Ele. E aí algo que parece paradoxal acontece. Quando Deus está no centro, você começa a experimentar uma liberdade que nunca teve antes. Liberdade de dizer não para relações que te ferem, porque você não depende mais da aprovação delas para existir. Liberdade de soltar oportunidades que não carregam paz, porque você confia que Deus não te limita, Ele te livra. Liberdade de recomeçar quando necessário, sem sentir que isso é o fim do mundo. Liberdade de admitir que não dá conta de tudo, e em vez de isso, ser motivo de vergonha, se torna ponto de encontro com a graça. Porque agora você sabe, não é mais sobre o quanto você aguenta, é sobre quem caminha com você. E é nesse ponto da jornada que a pergunta mais importante aparece. Aquela que separa quem só gosta da ideia de Deus no centro e quem quer de fato viver isso. Você está disposto a soltar o controle? Colocar Deus no centro não é uma frase bonita, é uma decisão prática. Significa abrir mão da necessidade de prever cada passo, de controlar cada resultado, de acelerar processos só porque você tem medo de esperar. Significa, às vezes, escolher caminhos que parecem mais lentos, mas são mais seguros aos olhos de Deus. Significa aceitar podas que você não entende na hora, confiando que Ele enxerga o que você não vê. Significa, acima de tudo, parar de tratar Deus como aquele que vem apagar incêndios e começar a tratá-lo como aquele que desenha a planta da casa. Talvez, enquanto eu falo, você esteja lembrando de momentos em que tentou caminhar sozinho, lembrando de decisões tomadas no impulso, de alianças feitas no desespero, de caminhos escolhidos no calor da emoção. Talvez você esteja colhendo as consequências disso até hoje, mas presta atenção. Se você está aqui ouvindo isso, não é para se condenar, é para ser realinhado. Deus não joga fora quem errou. Ele convida quem errou a recomeçar do jeito certo. E o jeito certo nunca foi um método, uma fórmula, um curso, uma lista de passos. O jeito certo sempre foi uma pessoa, Jesus. Ele é o centro, Ele é a rocha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele ocupa esse lugar, o resto, com o tempo, se ajusta. Talvez essa seja a pergunta que Deus está te fazendo hoje. Quem está sentado no trono do seu coração? Seu medo, seu orgulho, sua necessidade de controle, sua carreira, alguém que você ama, ou eu, porque no fim das contas, alguém sempre vai ocupar esse lugar. E isso define tudo. Define como você lida com a dor, como reage,
a perda, como celebra a vitória, como atravessa o silêncio, como interpreta o futuro. Quando Deus é apenas um detalhe, qualquer vento te desestabiliza. Quando Deus é o centro, até no meio da tempestade você encontra direção. O vento continua soprando, mas agora você sabe quem está segurando o leme. Se de alguma forma tudo isso que você ouviu até aqui fez sentido na sua alma, eu quero te provocar a dar um passo a mais. Não apenas concordar intelectualmente, mas responder com o coração. Talvez você precise hoje, com as palavras mais sinceras possíveis, dizer para Deus: eu cansei de tentar ser o centro da minha própria vida. Eu cansei de girar em torno das minhas ansiedades, dos meus planos, do que os outros pensam. Eu quero que o Senhor ocupe o lugar que é só seu. Toma o centro, toma o controle, alinha a minha mente, meus relacionamentos, minhas prioridades, minha agenda. Eu não quero mais viver espalhado, eu quero viver alinhado. Quando essa oração é feita de verdade, a vida não muda da noite para o dia, mas algo muda naquele exato momento, a direção. E quando a direção muda, cedo ou tarde o destino muda também. Eu não sei em que parte dessa jornada você está, se no peso, no silêncio, nas podas ou começando a experimentar a paz. Mas eu sei de uma coisa: Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele poderia ter feito você ignorar esse vídeo, pular, esquecer, se distrair, mas por algum motivo você está ouvindo até agora. Isso diz muito sobre a sede que existe aí dentro de você. Sede de sentido, de descanso, de alinhamento, de uma vida que não seja apenas sobreviver, mas viver com propósito. E eu quero te dizer, com toda a sinceridade do mundo, isso começa quando Deus vira o centro, quando Ele deixa de ser uma parte da sua vida e se torna o eixo de toda ela. Se essa mensagem te confrontou, te abraçou, te acordou ou simplesmente colocou palavras em coisas que você sentia e não sabia explicar, eu quero te fazer um convite muito simples, mas muito poderoso. Escreve aqui nos comentários: Deus é o centro da minha vida, só isso. Escreve como uma declaração de fé, como um ato público, como um marco entre você e Deus. Além de ser a forma de sabermos quem caminhou até o final dessa reflexão, é também um jeito de você registrar espiritualmente: eu estou decidindo viver alinhado. E se você quiser ir além, compartilha também sua experiência, aquilo que Deus já está te mostrando, o que essa palavra mexeu aí dentro. O seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Se você chegou até aqui, eu quero de coração te parabenizar. Não é qualquer pessoa que permanece até o final de uma mensagem como essa. Isso revela algo muito especial sobre você. Uma sede verdadeira por sabedoria, por alinhamento, por crescimento à luz da fé cristã. Mostra que você não está satisfeito em viver no automático, que você quer de fato colocar Deus no centro da sua história e permitir que Ele realinhe tudo o que está fora do lugar. E isso, aos olhos de Deus, tem muito valor. Antes de você sair desse vídeo, eu quero te convidar a dar um passo muito simples, mas muito profundo. Se for possível agora, onde você estiver, feche um pouco os seus olhos, aquiete o seu coração e faça essa oração comigo. Não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. Diga assim: Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes eu tentei ser o centro da minha própria vida. Eu coloquei pessoas, coisas e até meus próprios planos no lugar que é teu. Mas eu não quero mais viver assim. Jesus, eu te entrego o trono do meu coração. Seja o centro dos meus pensamentos, das minhas decisões, dos meus relacionamentos, da minha história. Alinha a minha vida com a tua vontade. Tira o que não vem de ti. Fortalece o que nasceu do teu propósito. Eu não quero viver fora de eixo. Eu quero viver firmado em ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, se de alguma forma Deus falou contigo através dessa mensagem, eu quero te
incentivar a deixar um comentário aqui embaixo. Conta, se você quiser, o que o Senhor ministrou ao seu coração, o que Ele te mostrou, qual parte mais te confrontou ou te consolou. E se você não souber exatamente o que escrever, escreve apenas "Sou grato a Deus". Simples assim. Além de ser uma declaração pública de gratidão e fé, é também a forma que a gente tem de saber quem caminhou conosco até o fim e está realmente comprometido em crescer espiritualmente. Também quero te fazer um convite muito especial. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Aqui nós estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que desejam ser transformadas pela palavra, reorganizar a vida com Deus no centro e caminhar em fé de forma prática e profunda. E, se o Senhor tocar no seu coração e você tiver interesse em apoiar ainda mais esse projeto, considere se tornar membro do canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo e espalhando mensagens como essa, que alcançam e fortalecem tantas vidas, e ainda te dá acesso a alguns benefícios exclusivos. Por fim, não sai correndo daqui. Logo ao final deste vídeo, nós vamos deixar na tela mais 2 conteúdos recomendados, com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual e ser, quem sabe, o próximo passo que Deus quer usar para continuar alinhando a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te alinhe e te lembre todos os dias. Quando Ele está no centro, o resto encontra o lugar certo.